Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje vamos conversar um assunto da mais relevante importância. Vamos falar sobre reforma tributária, orçamento público. E o convidado para debater este tema e outros é Odilon Guedes. Odilon Guedes é diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, doutor Odilon, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande aí poder conversar com você e com os ouvintes, os telespectadores. Telespectadores. Nós temos hoje um tema bastante relevante, que aparentemente é um tema que não tem importância alguma, que não teria em tese, né, porque a gente não vê. E me parece que é um tema que é o sistema tributário, confuso, caro e ineficiente sistema tributário brasileiro. É um debate, no meu entender, que interessa a toda a sociedade brasileira, é uma questão fundamental para a cidadania. Veja, nós cidadãos pagamos tributos para sustentar o poder público, o poder executivo, legislativo, judiciário, pagar o salário dos professores, juízes, dos médicos, e isso tudo sai do nosso bolso, dos deputados, vereadores. Eu até brinco, a gente paga o salário do vereador. Tem muita gente que acha que tem que pedir favor para o vereador. Não, e ainda chama de excelência. Né? Quer dizer, então, veja, é um debate que no mundo inteiro é fundamental. Nos Estados Unidos, quando é apresentado o orçamento federal, o presidente da República vai na Câmara Federal explicar o orçamento, é um debate permanente. E, infelizmente, no Brasil, você não tem debate nenhum, as pessoas desconhecem solenemente as lideranças da sociedade, tanto empresariais como sindicais, de movimentos sociais. Se eu perguntar aqui quanto é que é o orçamento da cidade de São Paulo, 99% não sabe. Ou do estado de São Paulo, do Brasil, aonde que está gastando o dinheiro, da onde que vem os tributos. E veja, é um tema tão importante que grandes acontecimentos da humanidade e do Brasil, eles acabaram derivando da discussão tributária. Agora, dia 15 de junho, vai fazer... Segunda-feira, 800 anos a Carta Magna da Inglaterra. E vai ter um evento, deixa eu até fazer o registro aqui, haverá um evento público na OAB sobre esse tema. O dia inteiro vai ser um evento com personalidades. Antes no site da OAB, vocês vão ver lá a programação. É um evento bacana. Né? Eu imagino. E veja, eu estou falando isso pelo seguinte, uma das questões centrais da Constituição inglesa é que os nobres obrigaram João Sem Terra, que era o rei, que ele não podia mais lançar tributos antes de consultar o Conselho de Nobres. Então, a nobreza inglesa já sabia que ela que sustentava lá o aparato do rei. E veja que interessante, você pega a Carta Magna, está lá, que antes de lançar os tributos, quando fosse ter a reunião, tinha que ter 40 dias antes avisando nas vilas, na cidade, que ia ter a reunião. Quer dizer, já era audiência pública lá na Inglaterra 800 anos atrás. Você pega o 4 de julho, que é a data magna dos Estados Unidos, um dos motivos básicos que foi a gota d'água foi o lançamento do imposto do chá. A Inconfidência Mineira, que enforcaram Tiradentes, foi a cobrança de tributos da derrama. A Guerra dos Farrapos só foi por causa da cobrança de tributos. Então, Revolução Francesa, basicamente. A Revolução Francesa, veja, é um tema de muita importância, com muita repercussão, mas infelizmente, como o Brasil tem uma baixa compreensão da cidadania, que é isso, se eu pago, se eu sustento o Estado tem que servir a mim. E não se servir de mim. É, lógico, antes de servir de mim, tem que servir a mim. E veja, é um debate que não está na TV aberta, que teria que estar, porque a carga tributária é altamente injusta no Brasil, e a gente vai poder até mostrar, quem paga mais tributos no Brasil é a população de baixa renda, que desconhece solenemente isso. A gente tem vários indicadores que eu levantei. Então, eu queria ver esses indicadores aí, eu queria traduzir para a linguagem do pessoal de casa, assim, quanto se paga de tributo? Assim, por exemplo, quem está vendo a TV, comprou uma TV, a pessoa,
para assistir meu programa. Ela gosta de mim, comprou, falou, vou comprar uma TV para toda terça-feira acompanhar o Martim Sampaio. Muito obrigado. E essa TV custa R$2.000, a TV bacana, tela plana, bonita, R$2.000. Quantos desses R$2.000? Cerca de 40%, até um pouco mais, mas eu deixo em 40% para ficar mais fácil o raciocínio. Por exemplo, quem compra uma televisão de R$2.000, R$800 está indo para a mão do governo. R$800, hein? 800, e veja, você compra um sapato, é a mesma coisa, são alíquotas diferentes, mas sapato, roupa, comida, televisão, óculos, carro, seja lá o que for. E veja, aí que a gente vê o seguinte, por que a carga tributária brasileira ela é muito injusta? Porque cerca de 50% dessa carga ela é indireta, ela pega todo mundo igual. Então esse exemplo da televisão, uma pessoa que ganha R$1.000 e comprou uma televisão de R$2.000, ela está pagando 800 de tributos, 80% do salário dela. E uma outra que ganha 20.000, comprar essa televisão, paga os mesmos 800, que vai dar 4% do salário. Então quer dizer o seguinte, eu trabalho mais ou menos de janeiro até maio do meu salário para pagar imposto. Isso, para você pagar. E veja, Maio, e junho. a gente não pode ser contra pagar tributos, porque o Estado, o aparato do Estado, funciona com os tributos que a gente paga. 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na faculdade está em escola pública, que é o Estado que arrecada os tributos. 83%. Então veja, se o Estado não está presente, a maioria do povo é analfabeta. Tá, só para dar um exemplo, por exemplo, então a questão da saúde pública, da segurança pública, é o Estado que está presente. Aí tem todo o debate, o Estado tem que ser grande, pequeno. Eu falo o seguinte, o Estado tem que ter um tamanho adequado para atender os interesses públicos. Agora, eu acho que tem uma questão aí. Por exemplo, um casal classe média, vamos falar de um casal classe média, depois a gente entra numa mais baixa renda. Um casal classe média, tem 2 filhos. Ele almeja uma educação de nível classe A para o filho dele. Então ele recebe um salário X, só que 40% desse salário é destinado ao Estado, certo? Não, uns 36, 38, por aí. Vamos botar 40%. Certo, é que advogado não sabe fazer conta, então a gente tem que arredondar aqui 40%. Então, no meu raciocínio, 40%. Mas eu quero dar uma educação boa, eu não quero botar meu filho na escola pública, porque você, certamente, naquela escola pública, com raras e honrosas exceções, o ensino será ruim. Aí eu tenho que pagar a escola privada. Quero dizer isso, se os 40%, 35%, 38% retornasse sob forma de serviços de qualidade bem prestado, metrô, educação, segurança pública, saúde, seria outra realidade. Não, veja, não tem dúvida. Então, primeiro, o Estado que... Essa é a minha teoria. Está presente agora, tem esse problema, que essa discussão eu faço muito na sala dos professores, que nós temos, o Sindicato dos Economistas elaborou uma proposta e nós estamos divulgando, inclusive a Associação dos Docentes da USP está apoiando, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do ABC, o Sindicato dos Economistas do Rio, o Conselho Regional de Economia, nós estamos tentando ampliar essa proposta para debater, porque a nossa proposta é o seguinte, é diminuir a carga indireta. Tá? Então, por exemplo, que é o ICMS, o IPI, COFINS, vários tributos. Você diminuindo a carga indireta, você favorece as empresas, que elas vão gastar menos com pagamento de tributo. E indiretamente vai abaixar o preço das mercadorias, que favorece a população, principalmente a de baixa renda. Consumo. Que é o consumo. Agora, para você manter a capacidade de investimento do Estado, você tem que aumentar a tributação direta, que é o que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, que é o imposto sobre herança, o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade, o imposto sobre a riqueza. E isso é extremamente polêmico, porque muita gente, isso que você acabou de falar, quando eu discuto essa proposta do Sindicato dos Economistas, aí as pessoas falam, pô, mas eu pago tributo, mas educação, eu preciso colocar meu filho na escola particular, preciso ter plano de saúde, preciso pagar um guarda lá para segurança na rua. Nisso a pessoa tem razão, porque a carga tributária brasileira ela não é baixa, mas ela oferece um serviço ruim. Então nós, cidadãos, temos que pagar tributos e fiscalizarmos o Estado brasileiro, porque ninguém participa de nada. O exemplo que a gente dá, inclusive, aí, como é que você combate a corrupção no país? Além de toda a fiscalização da Polícia Federal. É o cidadão, por exemplo, que participa da Associação em Paz e Mestre, ele saber quanto é que é o custo da escola pública, quanto é que paga para professor, quanto é que custa a merenda, saber se tem superfaturamento ou não. Os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos de empresários, tinham que ter uma diretoria para acompanhar a execução orçamentária,
Porque, veja, essa questão do orçamento público, o orçamento da cidade de São Paulo é cerca de 52 bilhões de reais. Maior que o Uruguai. O orçamento de São Paulo, da cidade de São Paulo, é maior do que o orçamento de Pernambuco, da Bahia, do Paraná, é igual do Rio Grande do Sul. Quer dizer, um orçamento enorme. E veja, e o dinheiro é para pagar durante o ano os professores, médicos, asfaltar a cidade, fazer ciclovia, fazer tudo que for possível, tá certo? Por que ela é importante? Todos os tributos que nós pagamos estão registrados no orçamento, municipal, estadual e federal. E qualquer despesa pública tem que estar registrada no orçamento. Então, se eu perguntar aí para o telespectador, você sabe quando é que vai ser aprovado o orçamento da cidade, do estado, do governo federal? Eu tenho certeza que a maioria não sabe quanto é que é orçamento, quanto é que paga de tributo e quando é que isso vai ser debatido. Então nós não exercemos a cidadania. Aí tem uma corrupção brutal que nós temos que combater, tem superfaturamento de obras, e isso só vai mudar se o cidadão participar, porque foi assim que aconteceu no mundo. Não tem mágica, pessoal. Eu até brinco, alguém já bateu na porta de vocês para oferecer emprego, aumento de salário? Isso não acontece. Nós, cidadãos, temos que participar. E o que eu também falo, o salário da gente, a gente sabe direitinho onde é que gasta. Tá? A maioria das pessoas, pelo menos. E controla. Agora, você paga um dinheirão para o Estado, ninguém está nem aí onde esse dinheiro vai parar. Ninguém sabe quanto ganha fulano, ciclano. Então veja. Então, por exemplo, nós temos que saber quanto é que custa o aparato do Estado em Brasília, quanto é que o Ministério da Educação, Saúde, etc., quanto é que o governo gasta para sustentar aquilo lá, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo. Tá certo? E aí, só para a gente emendar, o governo federal está fazendo um ajuste fiscal, chamado que então precisa fazer cortes. Aí eu pergunto, fazer corte aonde? Não é cortar tudo de qualquer jeito. Educação, saúde não pode cortar, tá certo? Agora, tem um debate, por exemplo, o Brasil tem uma dívida pública de 3 trilhões e 300 bilhões, que é normal, isso o mundo inteiro tem. Os juros dessa dívida desse ano aqui deve ser uns 350 bilhões de reais. E quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Os bancos, os aplicadores do mercado financeiro, quem detém os títulos da dívida pública. O aumento da Selic, a Selic quer dizer Serviço de Liquidação e Custódia, a taxa básica de juros, aumentou 0,5% a semana passada. 0,5%, a grosso modo, porque aí você tem títulos pré e pós-fixados, baseados no dólar. Mas, a grosso modo, 0,5% de 3 trilhões e 300 dá 16 bilhões e meio no ano, que o governo vai pagar de juros. E aí o governo está cortando o interesse do trabalhador, aí o tal do ajuste fiscal, da pensão, do seguro-desemprego, do seguro-saúde. Veja, então, é um debate que interessa a todo mundo, mas que você tem pouquíssima informação a respeito disso. E isso tudo está registrado no orçamento público. Sem dúvida. Eu vou interromper por aqui, voltamos já no segundo bloco do programa de Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos,
Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, muito fácil pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos entrevistando Odilon Guedes. Odilon Guedes é diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Sindeconsp. Isso. Difícil, né? A sigla. A sigla. Você se atrapalha. Eu já fui vereador de São Paulo e subprefeito da região do Jabaquara, subprefeitura do Jabaquara. Então conhece muito de orçamento público, economias, tem uma experiência bem grande. Eu lembro a você de casa, nós estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Odilon, vamos sair do impasse. A gente já fez um diagnóstico no que foi possível fazer do caos do manicômio tributário que o país vive, atravessa. Qual a solução disso? Vamos falar de solução. Eu acho que isso é muito importante, porque criticar é fácil, a gente precisa apresentar a solução. Nós, sindicatos, apresentamos uma proposta para debate, pode ser até que ela tenha alguns problemas, precisa ser corrigida, mas nós queremos debater. E a nossa proposta é de uma mudança estrutural na carga tributária. Como eu falei anteriormente, é você diminuir os tributos indiretos, ICMS, IPI, COFINS, que é uma contribuição sobre o lucro líquido. Se você fizer isso, você vai favorecer as empresas, porque ela vai poder abaixar o preço delas e vai vender mais. E vai contratar mais. E vai contratar mais. E vai favorecer o consumidor, porque os produtos devem abaixar, ele vai pagar menos por uma televisão, por um sapato, por roupa, pelos alimentos. Então ela mexe nisso. E, paralelamente, nós temos uma proposta, como eu falei, por exemplo, de aumentar o imposto sobre herança, que isso, veja, quando você fala isso, muita gente acha que é radical. Isso é o que é o normal nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Então, aumentar os tributos diretos, porque você pega quem tem mais condições de contribuir. E não, veja, quando eu estou dando aula, eu falo com muita tranquilidade. Eu não sou contra rico agora. É óbvio que quem é mais rico tem que pagar mais. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, a nossa proposta é aumentar o tributo sobre herança, o imposto de renda, aumentar as alíquotas e, inclusive, só para ser muito objetivo, atualmente, cerca de R$ 1.770 você já está pagando 7,5% de imposto de renda. E a alíquota máxima é 27,5% para quem ganha cerca de 4.500. A nossa proposta é quem ganha até o salário mínimo do DIEESE, que o DIEESE faz um cálculo sobre isso, o salário mínimo hoje deveria ser, segundo a Constituição Federal, R$ 3.200. A nossa proposta é a seguinte: quem ganha até 3.200 está isento, que você livraria muita gente de uma renda inferior e aumentaria até 40% de 8% em 8%, 8, 16, 24, 32, 40, até o limite de 40, que hoje é 27,5%, porque aí você vai pegar quem está lá no topo. Porque o Brasil, só para dar uma informação, é um dos países que tem a renda mais concentrada do mundo. Então quem tem mais tem que pagar mais. Então, por exemplo, sobre a renda, a nossa proposta é essa. Por exemplo, o ITR, para dar uma informação que eu acho que é importante, o ITR é o Imposto Territorial Rural.
o ITR é do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, durante o ano inteiro, de janeiro a dezembro, que incide sobre propriedades rurais. sobre a propriedade rural, é menor do que 2 meses de PTU da cidade de São Paulo. Significa que os grandes fazendeiros, agronegócio, na prática não pagam tributo sobre a terra. E veja, o ITR é como imposto de renda, ele é autodeclarado. A gente autodeclara imposto de renda e tem uma fiscalização rigorosa. A nossa proposta é que a Receita, que o governo federal faça uma fiscalização sobre essa autodeclaração como ela faz no imposto de renda. Porque senão o proprietário da fazenda, se ele tem 1.000 hectares, ele fala que tem 100. E quem é que vai provar? Ainda mais em lugares onde tem problema fundiário. Lógico, então, por exemplo, isso e aumentar proporcionalmente as alíquotas, porque veja, tudo tem que ser proporcional. Progressivo, né? Progressivo, quem tem mais tem que pagar mais. Outra proposta nossa é o imposto sobre a herança, que veja que interessante, no Brasil, o artigo 155 da Constituição Federal determina que são os estados brasileiros, estado de São Paulo, Rio, Minas, que estabelecem imposto sobre herança. Aqui de São Paulo é 4%. Veja, o Senado Federal fez a resolução de número 9, que é de 1992, que ele estabelece um teto de 8%. E aí eu pergunto o seguinte, inclusive para os advogados, como é que pode uma resolução do Senado ser superior à Constituição Federal? Porque se a Constituição define que são os estados que determinam essa alíquota, como é que uma resolução do Senado determina um teto? O Estado de São Paulo é que tem que decidir. Então nós propomos acabar com a resolução número 9, federalizar esse imposto, ele não pode ser estadual, porque aí o sujeito quer fugir de um estado para o outro para pagar menos, tá certo? E você fazer uma tributação progressiva até 30%. Só para dar um exemplo, quando morreu a princesa Diana, lá na Inglaterra, que teve aquele acidente em Paris. Faz uns 15 anos, talvez, né? Foi em 1997, se eu não tô... faz bastante tempo. Tá? 18 anos, então. Para os jovens aí não vão lembrar. Ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. Sabe quanto o governo inglês cobrou de imposto? 15 milhões. Nossa Senhora. Veja, aí a turma acha um horror. Só que, para quem conhece a Inglaterra, vai ver o padrão da saúde pública, da educação, do transporte. É o que nós precisamos fazer no Brasil. E, finalmente, nós fazemos uma proposta, porque muita gente reclama com razão. Fala, pô, eu vou pagar imposto para ser roubado? Para ser roubado. Vamos falar para é claro. Então, por exemplo, aquilo que eu falei no bloco anterior. Ao mesmo tempo que você faz essa reforma, você tem que combater a corrupção diuturnamente. Ah, não tem dúvida. E aí é através dos cidadãos, tem que participar do conselho lá de pais e mestres, saber quanto é que custa a escola. No hospital da região, qual é o orçamento do hospital? Quanto é que gasta para pagar remédio? Isso era uma obrigação. Fiscalizar a varrição de sua rua. Isso. Veja. Você paga por aquilo. Só mais um detalhe. Na Suécia, tem dados que mostram que cada cidadão participa, em média, em 4 trabalhos voluntários, que ele não ganha nada. Aqui no Brasil, eu pergunto para meus alunos, você trabalha ninguém participa de nada. Quer dizer, o cidadão brasileiro não participa da vida da sociedade de fiscalização. Então nós temos que incentivar, isso tem que ser uma campanha na televisão, no rádio, para todo mundo participar de tudo, para a gente poder acompanhar a execução orçamentária e combater radicalmente a corrupção. E vou falar em participação, nós temos participação aqui do público, eu vou começar, desculpe eu não ter lido, que a gente estava concluindo aqui, a primeira delas é do Jaime, o Jaime é do Jardim Bonfilioli, ele sempre está nos acompanhando aqui e pergunta ao senhor, qual a sua posição sobre o imposto único? É viável em nosso país? Não, veja, não tem lugar nenhum do mundo que tem imposto único. E ele seria um imposto extremamente injusto, porque se ele é único, ele vai pegar do mesmo jeito um cidadão que ganha um salário mínimo e um que ganha 30 mil por mês, tá certo? Isso é uma proposta do Marco Cinta, que inclusive foi vereador comigo, tá? É uma pessoa muito simpática, mas ele fez isso do modo de campanha, mas isso não resolve porque ele é extremamente injusto, porque ele é a mesma coisa que a alíquota indireta, ele pega todo mundo igual. Pega todo mundo e é acumulativo e acaba sendo mais oneroso, inclusive. Nós temos aqui a Milena. A Milena é de Osasco. Está aí conosco. Bem-vinda, Milena. Boa noite. E ela fala assim, com a extinção da CPMF, tornou-se mais difícil o rastreamento de movimentações financeiras ilegais, principalmente quando para fora do país, ela está perguntando. Não, é correto. O CPMF era um imposto muito bom. O que ele poderia fazer é o seguinte, a alíquota, quando ele foi extinto, era 0,38%. O governo poderia propor a retomada dele
para fazer esse rastreamento de todo o dinheiro que saca de banco, etc., porque aí você acompanha toda a movimentação financeira, e poderia fazer o seguinte: cheque até R$500 ou qualquer saque, não paga nada. E a partir daí, paga, por exemplo, em vez de 0,38, 0,10. Entendeu? Porque aí, veja, você é uma forma de você rastrear. Você cobra pouco para poder saber onde é que o sujeito está. Veja, olha só, a maior roubalheira desse país, tem várias, é difícil dizer, mas a maior roubalheira oficial aqui no país foi aquela patrocinada, foi a Copa do Mundo do ano passado. Aquilo foi uma vergonha. É verdade. Foi uma vergonha. O senhor José Maria Marinho era recebido como um rei, parecia um imperador. Ele que denunciou, ele que fez aquele discurso denunciando desordem. Isso, ele era recebido como um herói. Bastou a polícia americana, ele foi fazer lavar dinheiro nos Estados Unidos, pumba, tá na cana. Isso também é questão, eu acho, é questão de querer. Veja, eu acho que sim, porque... Na minha opinião. Não tem dúvida, mas o que eu... Olha, não estou descartando a ideia dela, estou falando sim. Não, eu também acho. Agora, nós temos uma crise muito grave no Brasil, de valores, política, e o que eu volto a falar, a sociedade precisa participar mais. Não adianta ficar falando mal de político, nós precisamos começar a acompanhar os gastos públicos, a arrecadação. Então eu tenho uma pergunta sobre isso aqui, que eu acho que vem bem nesse aqui, do Joaquim. O Joaquim é do bairro da Lapa, estamos na Lapa agora. Ele pergunta, como foi possível que o governo paulista tenha contraído uma dívida de mais de 18 bilhões de reais pelo não pagamento de precatórios, os famosos precatórios alimentares? O dinheiro arrecadado pelo governo de taxas, tributo e outros, não são também para quitar precatórios, que são decisões judiciais? Não tem nem dúvida. Quer dizer, veja, o precatório significa que o Estado, a Justiça já determinou que o Estado tem uma obrigação de pagar e o Estado não paga. E aí eu volto a falar, se você acompanhar a execução orçamentária, tá? Onde é que o Estado de São Paulo gasta mais? O Estado de São Paulo tem uma dívida hoje, acho que está na casa dos 180 bilhões. E veja, o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Veja, eu vou pegar mais a cidade de São Paulo, só para dar um exemplo, que também está precisando pagar precatórios, que é uma coisa que eu tenho acompanhado mais detalhadamente. No governo Pita, ele fez uma renegociação da dívida mobiliária. A cidade de São Paulo tinha uma dívida no mercado financeiro, que pagava um juros altíssimos. Aí teve várias renegociações. CEPAX, não é não? CEPAX? Não, CEPAC é outra coisa, é a autorização que o empresário, se ele compra, ele pode construir a mais. É, isso mesmo. Desculpa. Tá certo? Era uma dívida que o governo municipal fez junto ao mercado financeiro, que aumentava muito. Aí teve uma repactuação dessa dívida, o governo Fernando Henrique, então o Pita fez essa renegociação. A dívida, quando ele fez, a preços de hoje, seriam uns 14 bilhões de reais. A cidade pagou, isso foi no ano 2000, de 2000 até o ano passado, cerca de 23 bilhões de reais. E hoje essa dívida é cerca de 60 bilhões. Veja, a dívida era 14. Isso parece dívida de cartão de crédito? Não, mas foi isso, é dívida de cartão de crédito, porque a dívida só aumentou, não é porque a cidade pegou dinheiro para fazer creche. Se fosse para fazer isso, tudo bem. Estava ótimo. Por causa da forma de correção, que era baseado no índice IGPDI, Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, mais 9% de juros. Então a dívida aumentou brutalmente por causa da forma de correção. E do governo do estado é uma dívida brutal também. O governo, ano passado, pagou cerca de 16 bilhões dessa dívida, o governo do estado. Aí não tem dinheiro para pagar precatório. Então, quando eu voto, e isso eu reafirmo permanentemente, nós temos que saber de onde vêm os recursos que o estado arrecada e ver aonde ele está gastando, porque aí nós vamos descobrir o vilão dessa situação. Eu vou interromper novamente por aqui e vamos para o intervalo. Voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo.
Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E nós estamos hoje recebendo Odilon Guedes. Odilon Guedes é diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, além de ter sido vereador e subprefeito do Jabaquara. E no intervalo chegaram 3 perguntas aqui, eu vou pedir para o senhor responder. Uma é da Flora da Vila Mascote. E ela pergunta, por que não diminuir o número de ministérios e outros valores exorbitantes que a cúpula do governo arrecada? Veja, Flora, né? Flora. Essa discussão do ajuste fiscal que está colocado na mídia aí já faz, desde do segundo mandato aí da presidente Dilma, o que é? Se coloca o governo tem que diminuir os gastos. Tá? E aí aquilo que eu coloquei, quais gastos? Por exemplo, é o seguinte, tem que ter um debate, precisa de 38 ministérios? Precisa de 20 mil funcionários de confiança? De 20 mil de funcionários de confiança. Isso a sociedade tem que debater. Mas veja, aí é que eu falo, tem que colocar claramente, tal ministério tem não sei quantos assessores que não são necessários. Porque é o seguinte, se você fizer um corte nesses gastos do governo e o governo continuar funcionando ou até melhor, não tem problema nenhum. Ou, por exemplo, lá em Brasília, o atual presidente da Câmara, o Eduardo Cunha quer construir lá um anexo que é um shopping que vai custar 1 bilhão. Isso é preciso para o Brasil? Então, por exemplo, o que tem que fazer? Tem que impedir esses gastos da sociedade, tá certo? E, paralelamente, porque se você cortar esses gastos, você vai evitar fazer os cortes de gasto na pensão, fazer o corte de gasto no seguro-desemprego. É que ninguém discute isso. Então, por exemplo, a sociedade precisa se inteirar disso para entrar nesse debate. Por exemplo, essa questão que eu falei agora há pouco. Esse ano aqui o governo federal deve gastar de juros da dívida interna cerca de 350 bilhões de reais. É um dinheiro que não acaba mais. Tá certo? Ninguém discute isso. E esse dinheiro vai para a mão de quem? Dos bancos, dos aplicadores do mercado financeiro. No fundo, isso é uma questão política. Então... Tem uma pergunta interessante aqui, é do Fabrício. O Fabrício é do centro de São Paulo e ele pergunta, o senhor teria estimativa de quantas estradas privatizadas de São Paulo arrecadam em um mês com pedágio e quanto desse dinheiro é recolhido pelo governo
do Estado paulista? Não tem. Eu também Por não tenho. exemplo, essa pergunta é super importante. Quanto é que o pedágio da Via Anchieta, que acho que está uns R$22, se eu não estou equivocado? Eu não. Também. Anchieta A última vez que eu passei lá, acho que era isso. Veja, quanto é que arrecada aquele pedágio? Quanto é que é o custo de manutenção daquela estrada? A estrada está privatizada, e com a Bandeirantes, etc. Nós precisamos saber disso para saber se a gente está pagando muito, porque se a gente tiver, o frete encarece e as mercadorias custam mais cara. Veja, essas questões que interessam, que nós temos que cobrar do governo do Estado, do governo federal, porque nos interessam. Voltando a falar, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empresários, tinham que estar em cima disso e exigir a transparência das contas públicas. Olha, Martim, eu vou te colocar. Quando eu fui subprefeito do Jabaquara, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na sala onde o povo entrava o orçamento da subprefeitura e traduzido. Porque se você colocar serviço de terceiros, ninguém sabe o que é. Serviços de terceiros são empresas que você contrata para prestar serviço, no caso, para a subprefeitura. Então eu colocava empresa tapa-buraco, 2 milhões. Empresa de limpeza de córrego, 3. E todo mês eu fazia um balanço, quanto gastou, quanto sobrava. E a cada 40 dias eu fazia reunião com as lideranças para explicar. E eu estou falando isso não é porque eu era o máximo, é obrigação de um servidor público prestar conta do dinheiro público. Então, por exemplo, essa pergunta é boa pelo seguinte, a Fiesp, tá certo, tinha que exigir do governo do estado qual é o gasto nessas estradas, por exemplo, qual é o custo dos hospitais, o sindicato dos bancários de São Paulo, o sindicato dos metalúrgicos, tinha que ter uma diretoria para acompanhar isso, porque veja, não é que isso vai ser um milagre do dia para a noite. Se você começar a exercitar isso, daqui 5 anos nós estamos fiscalizando tudo e o Brasil vai continuar. Os filhos, netos da gente, daqui 20 anos vão estar tudo aí. Nós precisamos melhorar esse país e só vai melhorar desse jeito. Não adianta ficar metendo pau no governo e não saber onde é que vai o dinheiro. Então essa pergunta é super importante nesse sentido. Tem o Gilson é de Pinheiros. Ele faz a seguinte pergunta: em que medida sua ideologia se reflete em suas propostas tributárias? A minha ideologia é o seguinte, eu acredito que nós precisamos de uma sociedade muito mais justa. Tá, eu falo claramente, eu sou um socialista democrático. Não, tá tem, certo? inclusive, quando foi vereador... Eu fui pelo PT. Pelo PT. Tá certo? Eu fui vereador, acabei saindo do PT, porque discordei de uma série de encaminhamentos. Desculpa, só para situar o pessoal de casa, quando foi que o senhor foi vereador e quando Eu foi fui que o senhor vereador, inclusive até... Uma Para coisa dar uma que eu satisfação falo pública com aqui. muita honra. Eu fui vereador a primeira vez na época que o Paulo Maluf foi prefeito. E a maioria das ações que o senhor Paulo Maluf está tendo que devolver dinheiro foi o meu gabinete que preparou e nós que entramos no Ministério Público. É que a imprensa fala a ação do Ministério Público que tem um trabalho excelente. Agora, quem acionou o Ministério Público foi o meu gabinete, a partir da minha ação como vereador. Então, o seu gabinete, o senhor Paulo Maluf, deve a sua não viagem internacional, o seu passaporte caçado. Não tem nem dúvida. Ao seu gabinete. Isso é real. Inclusive, só para dar alguns exemplos. Ele é foragido da Interpol. É verdade. Veja, só para dar um exemplo, quando você exerce corretamente o seu cargo, logo que o Maluf assumiu, em 93, ele queria mudar a sede da prefeitura, lá do Palácio das Indústrias, para Berrini. Ele ia gastar não sei quantos milhões de dólares de aluguel. Eu entrei com uma ação popular e o juiz impediu dele mudar. Só com essa economia dava para pagar o salário dos vereadores todos durante 4 anos. Então é possível fazer isso. E depois eu fui vereador na época, eu fui subprefeito, eu fui indicado pela prefeita Marta Suplicy e depois fui vereador. E também... vereador na época do Pita depois? Não, na época eu não me reelegi. E depois na Marta também não consegui me reeleger depois. Mas, por exemplo, também em relação a Marta, eu tinha uma ação, eu era do PT, mas eu não aprovava tudo. Eu e alguns vereadores do PT não aprovávamos tudo que ela mandava para a Câmara. A gente tinha uma ação. Veja, eu falava o seguinte, eu sou do mesmo partido da Marta, só que eu sou do Poder Legislativo, eu tenho que fiscalizar ela. E ela tem que me agradecer pela fiscalização, porque você alerta o Executivo do que pode estar errado. Então, veja, foi um período extremamente importante quando eu fui vereador e também quando eu fui subprefeito, que eu aprendi muito. Dá para fazer muita coisa se você tem princípios e tem uma ação transparente. Então, a minha proposta de reforma tributária, que hoje é do sindicato e de várias entidades, é do ponto de vista de você trazer justiça social, porque nós
no Brasil é um país extremamente injusto e nós precisamos mudar isso aqui. Não dá para se conformar que o ano retrasado teve 60 mil homicídios e achar que isso é normal. Isso não, é pior o que é pior, e achar que a solução para isso é redução de maioridade pessoal, penal. Veja, essas medidas superficiais, teve 60 mil assassinados, aí você vai pegar, a grande parte da juventude foi assassinada fora da escola, você tem uma escola muito ruim, professor ganha muito mal, eu sou professor, é a profissão mais importante de qualquer sociedade, você vai no Japão, vai ver como é que o professor tratado. Vai na Coreia. E aqui o professor precisa se matar de dar aula. Leva bala de borracha. Leva ainda, apanha da polícia. Então, por exemplo, a nossa proposta é o quê? É para trazer justiça social. Diminuir a tributação da população de baixa renda, principalmente, e aumentar quem tem condições de pagar mais, que é o óbvio, que é o que acontece nos Estados Unidos. Que não é socialista nem de longe. Olha, o Jorge Soros, para quem não sabe, é o maior mega investidor do mundo. A fortuna dele é de 28 bilhões de dólares. Ele deu uma entrevista recentemente na imprensa aqui no Brasil, que ele fala que tem que botar imposto sobre herança. Nos Estados Unidos é extremamente importante. Ele fala, o Piketty, que é um economista francês que lançou um livro, livro recentemente, que não é nada de socialista, e ele fala o seguinte, a tributação é decisiva para trazer justiça social. Então, a proposta que eu tenho é nesse sentido, e a minha ideologia é essa, nós temos que melhorar o Brasil, distribuir a renda. Eu fiquei assustado hoje, está acontecendo em São Paulo uma operação, até que não saiu, não errou a mão dessa vez, não foi um pinheirinho, mas pessoas morando em péssimas condições do lado do Rodoanel, 6 mil pessoas sendo removidas para onde? Qual é a alternativa que se dá? Veja, pessoal, isso que nós precisamos entender. Olha, só para dar uma... Olha, veja, eu vou dar aqui um dado, porque veja, os dados que eu pego, não é que eu inventei, eu provo cada um deles. Por exemplo, a distribuição de renda no Brasil, eu vou pegar da cidade de São Paulo, a nossa cidade, saiu recentemente. O 1% mais rico da cidade detém 20% da renda e os 50% mais pobres 10%. Para ficar muito fácil, se São Paulo tivesse 100 pessoas e 100 pães, uma ia comer 20 e 50 iam ter que dividir 10. Pô, não dá para conviver desse jeito. Então nós precisamos redistribuir, que é o que aconteceu na Alemanha, na França, na Inglaterra, vai ver o padrão de vida desses países. Ou no Japão. Veja, porque o pessoal discute... Tá certo? Os problemas brasileiros, e aí quer comparar o que acontece no exterior. Nós temos que comparar, sim, como é que se tributa, onde é que é gasto o dinheiro, como é que se combate a corrupção. E nós todos temos que participar disso. Eu participo de inúmeros trabalhos voluntários com o maior prazer, que é o mínimo que eu posso oferecer para a sociedade, o que a sociedade me deu. Que eu acho que nós temos que ter esse tipo de ideologia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou encerrar por aqui o terceiro bloco e volto já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções.
Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Estamos recebendo hoje o doutor Odilon Guedes. Doutor Odilon Guedes é prefeito, ele é diretor... Prefeito, desculpe. Eu ia falar, foi subprefeito. Foi subprefeito do Jabaquara, Isso. vereador, e atualmente é diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. E chegaram algumas perguntas, vamos responder rápido, para não deixar de responder, porque a gente tem um assunto muito candente, pouco tempo. O Jaime do Jardim Bonfilholi, ele retorna. Ele diz o seguinte: agradeço a atenção à minha pergunta anterior e permite-me formular outra. Como é ser socialista em um país capitalista como o nosso? Eu acho que isso é questão de valores, é normal. Acho que, inclusive, nós temos que... Uma coisa que eu aprendi na minha vida política, eu respeito todas as ideias políticas. O sujeito não sendo nazista, fascista, ladrão, nós temos que respeitar. Se o sujeito... Eu convivi com muitos vereadores conservadores e qual o problema? Eles tinham muitas boas ideias. Eram pessoas respeitáveis. Lógico, eu tenho que respeitar a diversidade, isso é a democracia. Então, eu vivo muito tranquilamente defendendo minhas ideias e procuro divulgá-las. Muito bom. O Kleber do Jabaquara, esse já vem, esse veio quente, Kleber. Bem-vindo, Kleber. Fala, perguntar não ofende, já viu que a pergunta é daquelas. Mas se o senhor foi um bom vereador, bom gestor de dinheiro público, por que então o senhor nunca mais foi eleito a qualquer cargo eletivo? Eu fui 2 vezes vereador, tá? Fui eleito 2 vezes. E veja, e 2 vezes eu fiquei como suplente e assumi durante um período. Mas eu considero só essas 2 vezes. Agora o seguinte... Eu não tinha dinheiro para fazer campanha. Porque, veja, no começo do PT, todo mundo dava dinheiro e apoiava sem cobrar nada. Aí eu fui eleito. Aí como o PT começou a ficar igual aos outros, precisar de dinheiro, eu nunca peguei dinheiro de empresário e não tinha dinheiro para fazer campanha. Não fui reeleito. Qual o problema? Porque para você disputar uma eleição numa cidade de 11 milhões... Quanto está sendo uma eleição? Os caras estão gastando quanto? 3 milhões, 4. Quer dizer, como é que um vereador tem dinheiro, ou deputado? Não tem, porque o salário dele não é isso. Agora, o que ele tem que fazer? Tem que pegar dinheiro de apoio de empresário. Para fazer isso, muito obrigado. Eu estou muito bem exercendo meu papel de cidadão em vários conselhos, debates, que eu vou para a periferia. Então, e andando de cabeça erguida, né? Pô, não tem nem dúvida. Por isso que eu não fui reeleito. O Helder do Ipiranga, bem-vindo, Helder. E ele pergunta, por falar em precatório, o STF determinou que os precatórios sejam pagos em 5 anos. O governo do estado vai ter que ir caixa para pagar esse montante? Lembrando que o PSDB é governo em nosso estado há 20 anos. Precisaria ver qual é o montante total de precatórios, que eu desconheço esse dado, mas se você entrar lá no orçamento do Estado, você vai saber, tá certo? E veja, porque o Estado tem uma série de compromissos, tá? Mas se o Supremo mandou pagar, vai ter que dar um jeito. Então, por exemplo, podia aí renegociar a dívida do Estado, que é normal. Veja, quando a gente fala em renegociar a dívida, não é nada, nem um palavrão. Qualquer empresa renegocia, ou qualquer governo. Isso aí não é dar calote. Porque quando você fala nisso, a turma fala que é dar calote. Renegociar não é calote. E por falar em renegociar, vamos entrar já no assunto direto aqui. O governo está promovendo um ajuste fiscal. Hoje, inclusive, promoveu um pacotaço aí que ninguém entendeu nada. Enfim, qual a sua avaliação sobre as medidas econômicas recentes? Eu acho que é um equívoco. O que o governo Dilma está fazendo é um equívoco enorme. Primeiro,
do ponto de vista político, ela falou na campanha que ela não ia, nem que a vaca tossisse, ela ia prejudicar os trabalhadores, e ela está prejudicando. Primeiro isso. O primeiro prejudicado dessa história... Lógico. Segundo é o seguinte, precisa fazer um ajuste fiscal? Então vamos ver quem é que vai pagar a conta. Quem está pagando são os trabalhadores. Apesar de que ela aumentou a contribuição sobre lucro líquido dos bancos, mas isso é insuficiente. Mas o banco repassa. Não, o banco vai repassar agora. Então veja, precisa fazer um ajuste fiscal, então vamos discutir. O governo federal tem condições de cortar gastos? Então vamos ver se tem muito ministério, se tem muitos assessores, que o governo tem que dar o exemplo. O que eu aprendi quando eu fui subprefeito de Jabaquara, eu tinha que dar exemplo para os funcionários trabalharem corretamente, tá certo? Por quê? Porque você dando exemplo é mais fácil você trabalhar. Então, primeiro isso. Segundo, tem que cobrar de quem tem dinheiro. Então, por exemplo, essa proposta dos sindicatos economistas, ela é muito importante porque nós estamos mostrando quem tem dinheiro para pagar. O Brasil tem uma alta concentração de renda brutal. Então você tem que cobrar mais de quem? Aumentar as alíquotas do imposto de renda, o governo vai arrecadar mais e não vai precisar cortar a pensão das viúvas, não vai precisar cortar o seguro-saúde. Tá certo? Então, o ajuste fiscal é isso, e analisar cada conta. Por exemplo, as universidades federais estão recebendo muito pouca verba sendo repassada. Então, está faltando tudo. Eu quero tocar num ponto sensível aqui. E a corrupção? E o roubo? O desperdício? A má gestão? Então, veja, aí é que está. O governo federal, estadual e municipal, isso é uma questão do Brasil... tinham que fazer uma campanha, abrir todas as suas contas, porque a lei de responsabilidade fiscal determina isso, tá certo? A lei de acesso à informação? Logo, acesso à informação. E mostrar toda, chamar o povo para dentro do governo é o mínimo. O que eu fiz no Jabaquara, que era pouca coisa, isso me deu uma credibilidade enorme. E eu quero repetir, eu fiz isso porque se eu estou tratando de dinheiro público não é meu, eu tenho que prestar conta disso. Entendeu? Então veja, é possível fazer. O governo do estado, a prefeitura podem fazer isso com a maior tranquilidade, colocar o orçamento na televisão. Quanto que você paga de IPTU, quanto você paga de ISS, no governo do estado de ICMS e PVA, aonde esse dinheiro está sendo gasto? Discriminar. Quanto é que custa o hospital? Quanto é que custa um hospital? Para manter o hospital. Qual é o salário do... Qual é o salário? E aí, veja, pegar o Poder Judiciário, a mesma coisa. Fiscalizar quanto é que ganham os juízes, quanto é que custa a manutenção do Supremo Tribunal em Brasília, porque quem sustenta todo esse aparato somos nós, eu quero saber. Então é possível fazer isso. Agora, isso é uma mudança de mentalidade, que se a gente começar a fazer uma campanha, e, por exemplo, um tipo de programa desse de televisão ele é fundamental, porque permite a gente dialogar. Só para dar mais um exemplo, você todo dia ouve que tem déficit na Previdência, eu acho que não tem e mostro por quê. Não é porque eu acho, é porque a Constituição Federal está claro lá o que é o gasto com a Previdência, que a gente poderia até numa outra oportunidade mostrar isso aí. É isso que eu ia lançar esse desafio. Entendeu? Aqui, está lançado o desafio. Prepare e venha provar aqui de público, já que foi feita uma afirmação contundente. Lógico. E vão provar que não há. Entendeu? Porque, veja, a gente ouve muita coisa nos meios de comunicação e tem mil interesses atrás disso, não vamos ser ingênuos. Tá certo? O poder econômico domina os meios de comunicação. Eles, só para dar um exemplo, se você pega as redes de televisão e rádio, quem é que eles entrevistam? Economista de banco. Nem da Fiesp mais, porque a indústria no Brasil está encolhendo. Tá, inclusive tem um amigo meu, ele falou que a Fiesp, ele teve num debate, segundo o que ele me falou, se eu não estou equivocado, tem acho que 14 economistas para acompanhar toda a discussão da indústria no Estado. O banco, o Bradesco, tem 40, o Bradesco. Nossa o Itaú deve ter mais. Quer dizer, veja, então, você não tem espaço, os canais de televisão, quando o governo toma uma medida econômica, tem que entrevistar um economista de banco, um economista da indústria e um economista dos sindicatos, das centrais sindicais. Isso é democracia. Entendeu? E não entrevista. Não, eles entrevistam aqueles de agência de rei. Lógico, então veja, só entrevista o quê? Pessoas ligadas ao grande capital, aos grandes empresários. Agora tem que entrevistar o trabalhador, que é o óbvio. O que eu estou falando é, isso aqui não é ser de esquerda nem de direita, é ser democrata, querer informação para todo mundo. Então, por exemplo, o ajuste fiscal da Dilma é um equívoco pelo seguinte, o Brasil, 50% da população não tem saneamento básico. Falta metrô, falta estrada de ferro, precisa melhorar o salário dos professores.
Em vez do Brasil ir para frente, estão segurando, nós estamos indo para trás, porque está aumentando o desemprego. Com o aumento do desemprego, vão diminuir o consumo, já está, eu tenho dados aqui da Associação Comercial que já está caindo a venda do comércio. Vendendo menos, o governo arrecada menos, vai ter menos dinheiro para pagar professor. Você entra num ciclo extremamente nocivo para a sociedade. E está errado o que a Dilma está fazendo, tem outra saída, isso precisa ser debatido. E não só ouvir os economistas, principalmente de banco, que falam que a única saída é essa. E não é, isso é que precisa ser debatido. Na verdade, coloca-se que esse ajuste fiscal é um sacrifício, mas é a panaceia de todos os males. Tudo bem, precisa fazer sacrifício em quem tem condições de pagar esse sacrifício a quem tem dinheiro. Porque quem acaba pagando o pato são os pobres. Lógico, porque o trabalhador, isso que nós estamos discutindo aqui, a maioria dos trabalhadores desconhecem, não é só os trabalhadores, grande parte das lideranças do país desconhece a questão do dinheiro público, só sabe falar que o Estado precisa diminuir. Diminuir aonde? Isso é que eu pergunto, não é diminuir? Vai diminuir o número dos professores? Porque veja que contradição, esse mesmo pessoal que fala que precisa cortar os gastos do Estado, fala que precisa aumentar o salário dos professores da área pública. Como é que você aumenta a salário de professor? Isso é gasto público. E esse pessoal que tem esse discurso, tem aquele discurso da redução da maioridade penal. Eu escutei até alguém dizer assim, é preferível, vamos ser realistas, tem que construir mais presídio e menos escola. Eu falei, ao fim, misericórdia, misericórdia. Veja, pessoal, isso é uma saída mais banal, simplista, que não vai resolver nada. Nada, isso é entendeu? Isso aí não vai resolver nada. É que, veja, a população precisa ser esclarecida, porque as pessoas falam isso por oportunismo, grande parte. Porque o povo acha que isso vai resolver e não vai. É só pegar os dados aí de quantos jovens estão presos, quantos cometeram aí crimes graves, como assassinato, etc., e quantos estão nos presídios de adulto, que presídio, você sabe, é uma escola de crime. Quem entrar lá vai sair bandido. Doutorado bandido. Bota um moleque de 16 anos lá. Sai uma besta fera. Não, e daqui a pouquinho vai baixar para 14 anos. Isso é um debate que precisa ser aprofundado e não ir atrás de conversa de meia dúzia que se dizem especialistas. Ô Dilon, nós estamos nos 2 minutos finais do nosso programa. Está me apontando fez dedo. Suas considerações finais, rapidíssimo. Primeiro eu queria agradecer aí ao Dr. Martim, aqui aos patrocinadores do programa, dar essa oportunidade que a gente tem de poder levantar uma série de questões que, no meu ponto de vista, são fundamentais para a cidadania. Nós temos que, não tem problema você ter pensamentos divergentes, nós temos que democratizar a informação. É isso, por exemplo, esse programa eu quero elogiar, permite isso. Este programa tinha que ser feito na televisão às 8 da noite, na TV aberta, tá certo? Para milhões de brasileiros poderem ouvir e perceber que tem outro tipo de visão da sociedade brasileira e não só aquele, precisamos fazer sacrifício. Quem vai fazer é o povão, que vai perder emprego, que vai para o meio da rua. Veja, um assalariado que perder emprego, vai morar onde, pessoal? Não tem dinheiro para pagar o meio da... Isso é crise. Aí aumenta a criminalidade. Então são questões que nós precisamos debater. Então, as considerações finais são essas, precisamos do quê? De democracia, de liberdade, que é isso que vai fazer a sociedade avançar. Ô Dilon, muito obrigado pela sua entrevista. Já está convocado, sai convocado para voltar para provar que a Previdência não está quebrada. E agradeço você de casa por essa jornada, por ter nos acompanhado nessa jornada. Obrigado e até a próxima semana nesse mesmo horário. Obrigado, até lá.